Oi, gente, eu sou Beatriz Kuxer, estou aqui com Alice Labate para conversarmos com Murilo Nunes, Letícia Sachs e Henri Leite, do KJMJR, Centro Acadêmico João Mendes Júnior, para falarmos um pouco sobre como funciona a entidade, saber de algumas histórias e dicas dessa galera para vocês. Antes de começar, vou deixar um espaço aqui para vocês se apresentarem para a galera, contar desde quando estão no centro acadêmico, o que vocês fazem na entidade, etc. Fiquem à vontade. Posso ir lá? Bem, Gente, tudo bem? Boa noite. Sou Murilo Nunes, eu sou estudante do 9º semestre aqui do Direito. Estou na minha terceira gestão do centro acadêmico, atualmente ocupo aí o cargo de presidente, mas eu comecei minha história no CA, na verdade, sendo colaborador, né, no 2º semestre, ajudava bastante recepção de bichos, essas coisas. Quando eu cheguei no 3º semestre, começou a minha primeira gestão, eu virei conselheiro fiscal da gestão Podemos Mais. Foi uma gestão que se estendeu um pouco por causa da pandemia, e aí, quando eu entrei no 6º semestre, disputei minha segunda eleição, virei diretor político da gestão Omnis, e aí desde novembro aí que eu assumi o cargo de presidente, essa gestão aí que dura mais ou menos até o fim desse ano. Bom, então deixei depois dele. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Letícia Sachs, sou vice-presidente do CA nessa gestão. Comecei no CA, na verdade, em 2019 como colaboradora, era bichete, então fui atraída aí pelo CA. Estou no 6º semestre de Direito do Mackenzie, Genópolis. Acho que é isso. bem, gente, boa noite. Meu nome é Henri Leite. Eu entrei no CA como colaborador logo no meu primeiro semestre, no começo de 2019. Daí, essa também é minha segunda gestão. Fui conselheiro fiscal na gestão anterior e nessa eu estou atualmente como primeiro tesoureiro. Bom, e agora, para começar, eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho de qual que é o intuito do centro acadêmico, contar um pouquinho da história dele para a gente. Legal. O intuito do centro acadêmico, primeiro eu vou falar, depois a gente fala um pouco da história. A gente está aqui para representar os interesses dos estudantes de Direito, tanto do nosso campus Higienópolis, quanto da galera do Direito Alphaville. Então, a gente representa esses dois campos. Direito Alphaville, que inclusive é um curso novo, começou não tem muito tempo, o semestre mais veterano deles ainda é o 6º. E, enfim, tudo que for de interesse dos estudantes de Direito, nós somos, então, uma diretoria eleita para representar, né? Por ser muita gente que está aí envolvida no Direito Mackenzie, a gente, então, organiza as lutas, a gente planeja as ações que a gente tiver que planejar, tudo visando aí ao melhor atendimento dos nossos interesses enquanto estudantes. E o CA tá velho, vai fazer 67 anos, a gente surgiu em abril de 55, 30 de abril de 55, e desde então muita gente com pensamento muito diferente assumiu esse CA, passou por momentos que não foram tão fáceis na história, principalmente aí, acho que na época da ditadura militar, que o movimento estudantil foi colocado na ilegalidade por meio da Lei Suplicy. E desde então, muitas histórias foram escritas aí pelo SCA. A gente tem muito orgulho de fazer parte agora do centro acadêmico num momento que também é um momento histórico, né? Um momento de pandemia, um momento que a educação está vivendo muitos, eu ia falar altos e baixos, mas assim, baixos principalmente. E é um momento bem desafiador, eu acho, para todo mundo, para a gente poder conciliar questões de saúde com questões de qualidade de ensino, com questões econômicas, tudo muito, muito, muito envolvido. E a gente, enquanto diretoria do CA João Mendes Júnior, sempre busca, então, assim, melhor atendimento aí aos nossos interesses. Com relação à organização de vocês, em quantas e quais áreas o KJMJR é dividido? O Centro Acadêmico João Mendes Júnior ele é dividido em núcleos. Daí temos o núcleo da tesouraria, o acadêmico, o da comunicação e o político. E dentro desses núcleos, a gente tem as diretorias. Claro que tudo isso se reportando à à gestão, né, que são todos os membros eleitos. Isso, igual o Henrique falou, né, a gente gosta de dividir um pouco o CA em núcleos para poder ficar um trabalho um pouco mais direcionado, né? Então, assim, ele falou do núcleo acadêmico, por exemplo. Dentro desse núcleo acadêmico, a gente tem vários cargos, então a gente tem uma diretora que cuida dos eventos acadêmicos, a gente tem um diretor de ensino, pesquisa e extensão, que foi um cargo criado nessa gestão, para cuidar das questões de, enfim, pesquisa, de monitoria, de intercâmbios, tudo que for relacionado a isso. Tem também uma diretora de campus Alphaville, que cuida especificamente das coisas voltadas aí para o nosso campus Alphaville. Tem uma diretora de estágios, a gente tem muitos projetos de estágios. Tudo isso está vinculado aí a esse núcleo acadêmico.
Mesma coisa no núcleo político. A gente tem uma diretora política que participa de plenárias da Federação Nacional dos Estudantes de Direito, do movimento estudantil, articula a relação do nosso CA com outros centros acadêmicos, outros coletivos, outras formas de representação estudantil. E junto nesse núcleo político, a gente também tem um diretor de políticas anti-opressão, a gente tem uma diretora de permanência estudantil, que cuida das demandas dos bolsistas, e todos os núcleos vão funcionando mais ou menos assim. No núcleo de comunicação, a gente também tem mais cargos, na tesouraria também temos mais cargos, esse é mais ou menos o funcionamento do nosso CA, e temos também uma diretora de projetos sociais, que também está meio vinculada a esse núcleo político. A gente tem, então, 15 pessoas na nossa diretoria, que são mais ou menos esses cargos que eu falei, mas a gente conta com muita gente mesmo. Então, a gente tem, acho que mais ou menos hoje, uns 270 colaboradores. É muita gente que ajuda a gente nesses vários núcleos, vários grupos de trabalho que a gente chama, né, os GTs, seja no GT político, no acadêmico, no social, no da tesouraria e parcerias, na comunicação, em Alphaville, todos os que a gente tem, bastante gente que ajuda a gente, mas no geral o CA é isso. O CA são, como eu falei, mais de 6 mil estudantes de Direito de Higienópolis e de Alphaville, todos são considerados associados, todos fazem parte enfim, dos interesses que a gente vai representar. Como vocês fazem para integrar todo o pessoal? Vocês têm o costume de realizar reuniões semanalmente, mensalmente? Com que frequência vocês se reúnem? A gente, no começo de cada semestre, a gente faz uma reunião, né, com os bichos apresentando, além da gente também estar presente na recepção deles, né, quando tem as apresentações das entidades, mas também tem a gente, além disso, a gente interage muito, principalmente com quem está entrando na faculdade nos eventos da recepção, que são o Olho Bicho, o Trote, o Bar dos Bichos, mas também fazemos ocasionalmente algumas reuniões. Até agora falando um pouco da nossa organização do CA mesmo, é comum a gente fazer a cada 1 ou 2 semanas uma reunião geral com todo mundo, mas isso para a diretoria, né? E como que é a rotina de vocês? Como é que vocês definiriam o dia a dia de uma pessoa que faz parte do CA? Olha, o CA ele é bem assim, caixinha de surpresas, né? Porque eu acho que depende bastante do núcleo que você gosta de atuar. Se você atua, por exemplo, no núcleo da comunicação, ele é até um trabalho mais constante, assim, a gente sempre tem trabalho da Comunica para fazer, então montagem de artes, de textos, né, para Instagram, redes sociais, WhatsApp, enfim, esse tipo de coisa. Mas se você participa, por exemplo, de um núcleo político, ele é um núcleo que, claro, ele tem as partes ativas também, de você criar, por exemplo, políticas anti-opressão, políticas de permanência, mas ele também vai ser muito reativo, então ele depende de acontecimentos acontecerem, né, para você poder planejar ações, para você poder reagir a elas. E esses acontecimentos, eles estão aí o tempo inteiro. Então, a gente tem esse lado de ter um dia a dia, como eu falei, que acontece na Comunica, também acontece no social, mas muitas das coisas eu acho que a gente precisam acontecer para a gente poder reagir rápido. Então, eu diria que é isso. Tem esses dois lados. Mas eu acho que é isso. Pode falar, Henrique. Só acrescentando um pouco mais, certos momentos que a gente está bem ocupado seria na recepção dos bichos, principalmente a tesouraria, que é responsável por essa parte, mas também muito no acadêmico quando tem alguma semana de palestra, que muitas vezes acaba envolvendo toda a gestão em termos de ajudar, alguém consegue fazer host, painel, então quando sempre tem uma semana ou começo de semestre é algo uma rotina bem mais intensa no CA. Eu costumo dizer que cada dia é um dia novo, com novas demandas, novos desafios. Então, o CA é muito dinâmico. Então, o nosso dia a dia é muito dinâmico. Cada hora aparece uma coisa nova, que a gente tem que sempre estar em cima para tentar, enfim, nos posicionar, resolver, seja o que for, porque cada dia uma demanda diferente. Então, não tem um manual e a gente está sempre aí trabalhando para ter o melhor resultado possível, né? Vocês já comentaram um pouco sobre a comunicação, que é mais ativa. Como vocês se conectam com os alunos? Como vocês mantêm eles informados e interessados? Então, é justamente pelas nossas redes sociais. Então, a gente tem o Facebook, o Instagram é muito ativo, tem um alcance muito bom. Então, é dessa forma que a gente vai comunicando novidades, sempre tem ofícios, enfim, tem várias coisas que a gente vai mostrando, né, para os nossos alunos. E o nosso maior
Nossa maior fonte de comunicação com os alunos, com certeza, é o WhatsApp. A gente está presente em vários grupos, com vários semestres diferentes, grupos de bicho. Enfim, eu acho que é uma forma muito boa da gente conseguir ter esse contato mais próximo, né, com os alunos. E, claramente, quando tem o presencial, a gente sempre gosta, né, de estar presente ali com eles mesmo, ter esse contato mais direto, justamente para ter uma conexão maior com os alunos. Além do grupo de representantes de sala, por exemplo, que a gente está presente, a gente é muito e no grupo de bichos também, né, como a Lê falou, a gente teve alguns projetos de gestões passadas que vão até hoje. Então, por exemplo, grupos de horas complementares. A gente tem, acho que hoje, 11 grupos de horas, e que todos os eventos que a gente faz, a gente manda lá para a galera ficar atualizada. Também questões, por exemplo, tipo, putz, vamos lançar um formulário para ver qual que é a vontade dos estudantes a respeito do retorno presencial ou não. A gente gosta de lançar lá também. Para os mais veteranos, a gente tem grupos do CA com você no OAB, então tudo que é referente ao OAB, a gente manda para lá também. Então, a gente tem o WhatsApp realmente, eu acho, com uma grande força. E também eu acho que nós, se não somos a primeira, acho que a segunda entidade do Mackenzie com mais seguidores, alguma coisa assim. Então, acho que o Insta também fortalece bastante para a gente aí nesse objetivo. Assim, nessa gestão, a gente também tem procurado bastante envolver muito, cada vez mais, nossos colaboradores, né? Então, coisas que a gente não tinha tanto costume que a gente está querendo começar agora. Então, por exemplo, a gente está para organizar uma Semana da Mulher, né? Que a gente sempre faz todo ano em março. E geralmente a gente deixava isso mais interno na gestão para decidir os temas, decidir convidados. Agora não, desde já a gente, por exemplo, lança no nosso grupo de colaboradores acadêmicos por quais sugestões de temas vocês têm, quais sugestões de convidados vocês têm, para a gente poder discutir isso cada vez mais, né? A gente também, na época a gente lançou um formulário, né, na época que a gente estava vendo se ia voltar ou não presencial, como que a gente estava fazendo. Isso também, por exemplo, foi uma construção bem coletiva, né? A gente primeiro discutiu internamente na gestão, depois a gente foi até os nossos apoiadores, discutimos lá de uma forma bem formal, gente, o que vocês acham sobre o retorno, vocês querem ou não querem, quais são as maiores dificuldades. Então, a gente foi envolvendo eles bastante nisso. A partir disso, a gente consolidou as ideias, fez um formulário assim, que expandiu realmente para todos os estudantes. Então, a gente tenta usar também bastante os nossos colaboradores para não ficar também uma coisa muito íntima da gestão, né? E realmente, a gente sempre vê nas suas redes sociais que vocês sempre fazem diversas ações e projetos voltados para os alunos. Então, eu queria perguntar para vocês como é que surgem essas ideias e até como é que funciona para vocês decidirem como é que vai ser a dinâmica e tudo mais. Como é que todo esse processo? A gente já tem alguns eventos que a gente sempre fez, que é tradicionais, né? Olho Bicho, Trote, a Semana Jurídica de Inverno, Semana de Carreiras, Feira de Estágios, e também a gente sempre está pensando em novas, no grupo da diretoria, sempre que alguém manda alguma sugestão, a gente debate, vê internamente. Gestão passada, a gente começou um projeto que era o João Mendes por Dentro, o engajamento cada vez maior dos colaboradores, que o Murilo já falou. Então, essas ideias que vão surgindo, alguém comenta com a gente vai sempre tentando trabalhar com o intuito de melhorar. Por exemplo, a gente sentiu uma demanda muito forte dos alunos por coisas de ensino, pesquisa e intenção, a gente criou uma diretoria só disso. E o outro interesse que aumentou muito foi por projetos sociais, a gente sempre teve uma veia muito social. A gente criou uma diretoria focada só nisso. A gente estava junto com a diretoria política, se não me engano. Eu acho que para esse ano a gente pensou bastante em quais demandas a gente não estava ainda atendendo enquanto centro acadêmico e precisava se a gente quisesse representar estudantes de direito. Então, a gente tem 3 cargos novos, acredito, nessa gestão, que é justamente um diretor de ensino, pesquisa e extensão, uma diretora de permanência estudantil, o Mackenzie, ele é considerado uma entidade filantrópica. Por ser uma entidade filantrópica, ele é obrigado a ter pelo menos 10% dos seus estudantes como bolsistas integrais. Isso fora os que não são integrais. Então, assim, é muita gente para a gente atender e os bolsistas têm dificuldades específicas. A gente não tinha um cargo no centro acadêmico que ficava lá para pensar nisso. E também é Campus Alphaville, porque a gente vê que realmente os estudantes de Alphaville, eles têm uma preocupação muito grande em que o ensino lá seja tão bom quanto o ensino aqui, que as atividades que a gente faz aqui sejam as mesmas que a gente faz lá. Quando eu estava no online, era super tranquilo de fazer as mesmas atividades.
Agora que vai para o presencial, a gente precisa de um movimento cada vez mais forte lá para poder fazer as coisas aqui, sem a gente ter que ficar se deslocando até Alphaville, que não é perto. A gente nem sempre tem a viabilidade, né? Porque aqui todo mundo trabalha, todo mundo tem suas coisas também para fazer. Então, foram algumas das coisas que a gente foi vendo que, tipo, aqui tem necessidade dos estudantes de direito. Então, aqui a gente precisa criar uma atividade nova que ainda não existe. E como o Henri falou, tem muitas que são tradicionalíssimas, né? Eu nem sei quando que começou a Semana Política, quando que começou muitos dos projetos que a gente faz hoje. Mas a gente vai dando uma olhada também no que pode ser criado. Só complementar isso também de Alphaville, a gente tentou dar um enfoque maior, tanto que tem 2 pessoas da gestão de Alphaville, e uma delas é a segunda tesoureira, a Clara. Com toda essa integração, Higienópolis, Alphaville, vocês já enfrentaram alguma dificuldade, passaram por algum BO que marcou vocês? Então, vocês estão com tempo? Como é que tá? Não, eu acho que assim, representar estudantes de direito, né, ainda mais numa faculdade tão importante, tão numerosa como o Mackenzie, ele não tem como ter pai, gente. É um desafio muito grande, assim, é uma sequência interminável de BOs, porque são pessoas muito engajadas, são pessoas que vão ver alguma situação, não vão conseguir ficar quietas, assim, não vão conseguir olhar para aquilo e não ter nenhum tipo de reação. E por serem muitos estudantes, perfis diferentes, isso acontece o tempo inteiro, assim. Eu acho que mais recentemente, né, a gente tem estado muito à frente da questão da volta às aulas, né, como eu comentei um tempo atrás, logo que começou o mês, por a gente estar também muito presente em grupos de representantes, assim, muitos grupos a gente via já pessoas com essa preocupação. Naquele momento a gente estava com a informação de que a gente ia voltar presencial, número de casos subindo, então a gente via pessoas já preocupadas com esse cenário. Pô, discutimos internamente na diretoria, pensamos em ideias, pô, tipo, novo normal. O que é o novo normal? A gente sabe quando essa pandemia vai acabar? Não sabemos quando essa pandemia vai acabar. Vamos pensar em medidas que tenham a consciência de que essa pandemia pode durar mais 2, 4, 10 anos, pode não acabar nunca. Vamos. Foi aí que a gente começou a discutir, por exemplo, a implementação de um requerimento para as pessoas que são do grupo de risco terem o direito de assistir o semestre de forma integralmente online. Pô, a gente tem estudante grávida, a gente tem estudante que mora com alguém que faz tratamento de câncer. Essas pessoas vão ter que esperar a gente ter um risco 0 de pandemia para elas poderem sair de casa. Senão elas vão sair com risco 10%, elas vão colocar a vida de um familiar ou a própria em risco. Então essa foi uma coisa que a gente pensou que é um novo normal. A gente pensou que é um novo normal também a gente poder, pelo menos nesse momento, né, saber, ainda que volte às aulas presenciais, pô, vamos ter as provas continuarem online? Por quê, Murilo? Porque você gosta de facilidade? Não, cara, porque o cara que pega a Covid e perde uma semana de aula, ele tem um nível de prejuízo. Mas o cara que pega a Covid e perde uma semana de prova, tem que fazer todas as subs, ele vai perder o semestre. Ou pior, ele vai, com medo de ser prejudicado, ir para a faculdade mesmo assim e colocar todo mundo ali em risco. Então, são BOs que a gente enfrenta. Quando a gente postou o resultado dessa pesquisa, a gente viu que já tinha uma reação muito apaixonada de todo mundo. A volta às aulas, a qualidade do ensino que essa pessoa vai ter, mexe muito com os estudantes. E tem que mexer mesmo. Então, a decisão também, né, que o Mackenzie tomou, acho que ela mexeu ainda mais com todo mundo. Teve todo um movimento que a gente sempre conversou com eles, pôde, enfim, debater quais eram as melhores ações. Hoje a gente continua tentando fazer as melhores decisões serem tomadas, mas não é fácil, assim. Realmente eu acho que, como eu falei, estar à frente de um movimento que, como o direito Mackenzie, é uma responsabilidade muito grande. Se eu pudesse citar mais um, eu acho que assim, porque se você for pegar, por exemplo, o nosso Instagram, eu acho que esses posts do resultado da pesquisa e do último comunicado do Mackenzie, eles foram o segundo e o terceiro mais engajados do nosso Instagram. Mas teve um primeiro. E o primeiro, ele aconteceu no fim da gestão passada, a gente já estava lá, né? Eu e o Henri, foi um dia, assim, muito diferente na nossa vida. Foi quando um estudante entrou numa aula, né, de 10º semestre com a foto de uma suástica de perfil formada aí por seringas. Nesse dia, essa informação já chegou para o nosso centro acadêmico e na manhã seguinte, assim, muitos meios de comunicação entrando em contato com a gente, órgãos da OAB,
tudo que é jornal, assim, foi um dia diferente, assim, mesmo. E eu acho que também foi um BOzinho que a gente teve, poder saber lidar com isso, porque não é fácil. A gente sempre brinca aí que, cara, mesmo a gente lutando muito, vai acontecer alguma coisa que a galera vai olhar de fora e falar, puta, a Mackenzie está assim mesmo, tá vendo? Tinha que ser o Mackenzie, não podia ser outra faculdade. Então, é muita responsabilidade também nossa, acho que está por trás desses movimentos, porque é isso, né? Algumas vezes não, essa é a nossa função mesmo, representar os estudantes. A gente nunca vai ter a mesma opinião de todo mundo. A gente nunca vai, tipo, nunca alguma coisa vai ser 100%. Então sempre vai ter alguém que vai discordar, tranquilo. Mas eu acho que é mais do que isso, né? Você ter, assim, uma percepção do que é um interesse coletivo, saber mapear, saber tomar essas decisões. Mas temos muito BOzinho, sim, a gente está tendo alguns agora, vai ter alguns amanhã, acho que faz parte, quase 3 anos de centro acadêmico, é isso que move a gente até. Só complementar um pouco, nesse dia que aconteceu tudo isso, a gente, ouvindo a demanda dos alunos, a gente organizou também uma palestra com um sobrevivente do Holocausto, né? Até está disponível no YouTube, se eu não me engano. Agora eu fico em dúvida, está disponível mesmo? Tá sim. E sempre tem isso. E outro pequeno detalhe, eu não tenho dúvida que o grupo do WhatsApp meu que mais manda mensagem disparado é o da gestão do centro acadêmico. Sempre acontece alguma coisa no Mackenzie. É muita gente, né? Algo sempre vai acontecer. E eu imagino que para vocês terem lidado, né, com todas essas questões, o online deve ter prejudicado muito, né, essa dinâmica de vocês. Então, eu queria perguntar como é que vocês lidaram com o sistema EAD, com o online. Prejudicou muito a dinâmica de vocês? É impossível, acho, falar que não afetou, né? Acho que, e cada área vai ter a sua consequência. Por exemplo, o Henrique é tesoureiro, né? Desde que começou a pandemia, a gente não conseguiu mais ter muitas das fontes de renda que a gente tem. Por exemplo, algumas das fontes de renda que a gente tinha. A gente aluga o nosso espaço ali para uma copiadora, né? Paga aluguel. Né? Desde que ninguém mais frequenta o campus, a gente não tem mais essa fonte. A gente aluga armário. Também, ninguém mais está indo para o campus. A gente aluga um espaço para uma máquina de café. Tudo isso acabou. Então, por exemplo, a tesouraria afetou. Claro, também não estamos fazendo festa, não estamos fazendo recepção de bichos. Isso afeta também. Algumas, eu acho que, assim, por exemplo, a área acadêmica. A gente continua fazendo evento. E a gente se adaptou bem a essa questão. Né? Claro, está todo mundo fazendo evento online, mas o ponto que eu quero chegar, a gente consegue colocar mais público, a gente consegue abrir para pessoas de fora, que não dá para a gente de fora, o Mackenzie não libera para público externo entrar para assistir os nossos eventos. A gente consegue deixar disponível no YouTube mais facilmente. A gente consegue chamar convidados que moram em outro estado, com muita mais facilidade. Então, isso eu acho que foi, de certa forma, um ponto até positivo. Claro que não tem a questão de entrei na sala de palestra e tal, mas a gente tem que reconhecer que tem pontos positivos, ainda mais por essa descatracalização aí dos nossos eventos. Mas, além de tudo isso, é o que eu falo, a vivência, né? Eu acho que as pessoas não têm mais... Como falar que elas não têm interesse no centro acadêmico? Tem, né? Eu falei, estamos com 270 colaboradores. Mas é uma coisa diferente. Eu acho que, assim, você ter uma gestão que atua presencialmente... E eu digo isso, que eu falei, eu entrei minha terceira gestão do CA. A minha primeira foi a que viveu o começo da pandemia, e a segunda foi integralmente remota. Essa terceira é a que, se Deus quiser, vai liderar a retomada, né? Vamos ver se realmente vai, né? Mas, de fato, assim, e uma coisa que também afeta muito é porque vira uma das nossas principais atribuições, realmente, liderar esse retorno. Ver quando é um momento, falar com os estudantes, mapear essa vontade, fazer propostas como a gente fez por meio desse ofício, que a gente despachou com a Faculdade de Direito, que a gente despachou com a reitoria, e tentar sempre, de alguma forma, assumir a melhor escolha possível. Eu sei que nem sempre a gente consegue ganhar todas as batalhas, na verdade, muito pelo contrário, mas a gente está aí para isso. Eu acho que o centro acadêmico ele é até uma das entidades que consegue ser um pouco menos afetada. Muitas das coisas vão ser afetadas. Agora, assim, se a gente for comparar com outras entidades, por exemplo, a gente tem a bateria, né, aqui no direito,
pô, com pandemia eles não conseguem fazer ensaio mesmo. Eu acho que, assim, acaba, vou falar que acaba a entidade está aí ainda, mas prejudica muito mais. Entre outros, assim, na atlética, que tem que treinar realmente, fazer esportes, bem mais difícil. O centro acadêmico tem atividades que ficam 100% prejudicadas, não conseguimos mais fazer festa, mas algumas a gente ainda consegue fazer. Eu acho que a gente tenta cada vez mais se reinventar, a comunica fica cada vez mais importante, né? Porque, pô, esse é o nosso meio de comunicação. Vamos chegar presencialmente e falar, pô, e aí? Então, a galera tem que acompanhar nossas redes sociais. Então, acho que é isso, os efeitos da pandemia pra gente. Espero que terminem logo. Eu só queria compartilhar uma dor minha, um dos motivos que eu entrei no centro acadêmico, muito olho e bicho também, e as visitas monitoradas. E, pô, eu estava muito animado, desde a minha primeira gestão que eu participei, de organizar uma visita monitorada, e bem, nunca aconteceu. Já tinha organizado uma agora para o janeiro não, fevereiro, só que mesmo assim, com o aumento de casos, não deu certo. Esse é um exemplo de projeto nosso que foi totalmente afetado pela pandemia. Vai chegar o momento da seu projeto. E vocês vão abrir alguma seletiva para a galera que está interessada em fazer parte da entidade? Então, na realidade, a gente não tem bem uma seletiva, né? Nós somos muito abertos para receber todo mundo, então quem tiver interesse em participar do CA, a gente tem o maior prazer do mundo em colocar no grupo, e aí a pessoa pode ser redirecionada, né, dependendo dos interesses, enfim, pode ir para os nossos GTs, que aí ela vai acabar se especializando num certo núcleo, mas de qualquer forma pode participar de vários, e é muito importante para a gente ter esses collabs, né? Então, de forma alguma a gente iria ter algum tipo de seletiva. A gente quer que todo mundo participe, quanto mais collabs, melhor. O CA também é, de certo modo, uma escadinha. Começa como colaborador, depois vai vir a gestão. Então, tudo isso é muito para a pessoa mostrar e fazer. Quando a gente manda, precisamos de alguém para fazer isso, a pessoa vai lá e faz. Ou se a pessoa ficar quieta, não acaba colaborando muito, possivelmente nunca vai ser convidada para participar da gestão. E apenas alunos de direito que podem entrar, né, do centro acadêmico. Os estudantes de direito aqui de Higienópolis e de Alphaville. Então, a gente trabalha com eles, exato. Entendi. Os nossos queridos associados, mas só lembrar que vários nossos eventos são abertos, principalmente para maquinistas. Então, se tem alguma palestra do seu interesse, a gente já fez palestras, principalmente, acho que da Semana da Mulher, tem muitas palestras que é de interesse geral. E mudando agora um pouquinho de assunto, que dicas que vocês dariam para os calouros, né, que eles estão entrando agora na universidade? Então, que dica que vocês dariam para eles? Eu acho que, primeiramente, participem do CA. Claro, a gente sempre vai colocar aí o CA para os bichos. Enfim, eu acho que eles têm que participar do que eles têm interesse, mas principalmente experimentar coisas novas. Então, eu acho que é uma fase muito emocionante. Eu acredito que todos eles fiquem muito ansiosos, né, para finalmente chegar na faculdade e fazer o curso que eles tanto queriam. Então, é importante experimentar coisas novas, participar do maior número de eventos, conhecer várias pessoas. Enfim, eu acho que a maior dica que eu posso dar é vivam a faculdade, vivam o primeiro semestre, façam o máximo possível de atividades. Enfim, é um ano muito gostoso, né? Que eu falo que é o primeiro ano assim, de faculdade, é muito gostoso, tá aprendendo coisas novas, tá indo para o bar de vez em quando, tá indo para aula, enfim, é uma mistura de emoções e coisas muito, muito, muito novas sempre. Então é isso, acho que tem que viver mesmo a faculdade, que é uma fase muito gostosa da vida. Já que a Lê falou dessa dica de participem do CA, a dica que a gente dá para os calouros, eu reforço, assim, acho que 2022 é um ano para a gente participar do movimento estudantil. Os estudantes têm que estar unidos esse ano. É um ano que eu sempre falo para a gente superar nossas diferenças ideológicas que a gente tiver assim, em torno de um objetivo unificado. A gente acredita muito nisso, assim, no próprio centro acadêmico e acho que principalmente dos colaboradores. A gente pode ter muitas diferenças, mas a gente vai ter alguma coisa que nos une. A gente conversava bastante disso há um tempo atrás, né? Quando começaram a sair algumas notícias aí, enfim, de ministro da Educação, falando que a educação tinha que ser para poucos, a gente falou, não tem. Uma coisa que une a gente é saber que a educação tem que ser para muitos. Não é porque, acho que a justificativa que ele deu é, um monte de gente aí fazendo engenharia,
e algum deles ter que virar Uber. Pô, isso não é um problema do acesso à universidade. O acesso à universidade tem que aumentar. Isso pode ser um problema de muitas outras questões. O que a gente tem que fazer não é diminuir o acesso à universidade, muito pelo contrário, a gente tem que democratizar. Outra fala que ficou bastante famosa foi falar que os estudantes deficientes atrapalhavam, né, os outros. Então, mais uma vez, a gente reforçando essa luta pela inclusão, luta por uma universidade cada vez mais democrática. Mas 2022, esse é o ano importante para a gente estar junto, por isso que a gente busca fazer cada vez mais atividades para envolver a galera no centro acadêmico, e quando a gente tiver que ir para cima, vamos para cima todo mundo junto e fazer isso aí acontecer. O que vocês acreditam estar por dentro de uma entidade pode acrescentar aos universitários? Sim, para começar, amizade, né? Porque amizade é tudo. Eu falo, ué, criei vários amigos no centro acadêmico, conheci muitas pessoas, foi algo que acrescenta muito. A Lei e o Muri são dois exemplos de amigos pessoais meus, mas além disso tem toda a vivência de política, e acho que, na minha opinião, é o principal isso, o contato com as outras pessoas. E também tem também a parte toda que para o currículo, assim, fica bonito participar de uma entidade, principalmente do centro acadêmico, quando você está em algum processo seletivo. Eu não tenho dúvida que participar de participar do centro acadêmico me ajudou muito no processo seletivo para a vaga de estágio que eu estou atualmente. Gosto muito de falar, falei isso já desde o começo, quando a gente entrou na gestão, falei para todo mundo assim, gente, o fato da gente estar numa entidade faz a gente mais nem menos do que ninguém. Porque eu já vi gente assim entrar em entidades, pô, bater no peito, falar, pô, acho que é essa coisa psicológica de tipo, pô, tô pertencendo a algum grupo, então eu sou alguém. Eu falei, cara, esquece isso, assim, de verdade. A gente tá aqui como se fosse a gente está representando uma coletividade, cara. Então, assim, o que o Henry falou, é apresentar muita vivência. Ainda mais nesse momento de pandemia, cara, eu garanto, assim, eu não sei se eu teria aguentado ficar 2 anos fingindo que eu tô ligando o Zoom, fingindo que eu tô ligando o BBB para ver aula, e na verdade só voltando a dormir, e depois, pô, indo trabalhar, não fazendo mais nada, cara. Então, eu acho que, assim, esses BOs que a gente contou para vocês, eles fizeram totalmente parte da minha graduação, cara. Não vou esquecer disso. Toda leva de bichos que entrou desde do meio de 2018, pô, eu conheci, você ir no campus e ver a galera, conhecer histórias de vida, quantas histórias de vida, né, a gente conheceu, aumentou justamente o nosso senso de coletividade. Eu acho que pra gente que tá na gestão, assim, mais ainda, porque você vai tendo contatos com coisas que nem sempre você teve, por exemplo, pô, tesouraria, não tive muito contato com funcionários, lidar com funcionários, ser meio que chefe, pagar salário, todas essas coisas que você vai fazendo, mexendo com dinheiro, gestão. Então você entra em experiências que talvez você não entrasse antes, organizar eventos, organizar festas, mas o que eu particularmente mais gosto é assim, conhecer mais pessoas, mas eu acho que assim, de fato, apesar de ser muito, muito, muito da hora, acho que faz totalmente parte da sua graduação, às vezes até mais do que a própria graduação. É isso. Continuamos sendo aí as mesmas pessoas, não mudar absolutamente nada. Isso é uma coisa que a gente tenta passar bastante para frente. Seja de entidade, seja. Mas não porque quem é de entidade é melhor ou pior do que alguém. Mas porque, cara, vai acrescentar na tua vivência. Conhecer gente, pô, que massa, velho. Vamos fazer isso parte da universidade também. Não só sentar na cadeira e estudar. Não, e pode ter certeza que são experiências e aprendizados que a gente vai levar para o resto da vida. São coisas que a gente não veria no nosso dia a dia. Provavelmente a gente não teria tanto contato. E são diversas atividades, diversos campos diferentes. Então, é com certeza um leque, né, de novas competências mesmo que a gente vai estar adquirindo por fazer parte de uma entidade. Então, isso é muito importante para a nossa vida como profissional, como adulto, seja o que for. Com certeza vai acrescentar muito. Bom, para finalizar, eu queria perguntar para vocês se tem alguma meta para 2022 ou até algum plano futuro que vocês possam dar algum spoiler para a galera. Tem muita coisa gostosa vindo por aí, muita novidade. A gente está numa gestão que quer inovar bastante, quer inovar o conceito do CA.
Então, pode ter certeza que tem muita coisa legal vindo por aí. Tem que ficar ligado aí nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp. A gente está sempre divulgando novidades por lá. E acho que meta é, né, conseguir completar essa gestão com muito êxito. Acho que tem muitos desafios aí pela frente. A gente já teve alguns, vamos ter outros, mas com certeza a gente vai fazer tudo da melhor forma possível e justamente para tentar representar da melhor forma possível todos os alunos, né, do direito. Vamos que vamos. A gente costuma falar que o CA tá aí para... Gente, não tem como você não se encontrar aqui, de verdade. Pô, você gosta de rede social? É o CA, a gente tem a Comunica. Você gosta de organizar projetos sociais? É o CA. Você gosta de organizar festa? É o CA, pô. A tesouraria tá aí. Você gosta de projetos acadêmicos? Você gosta de política? Você vai encontrar o seu lugar. Então, a gente realmente busca levar essa imagem, busca levar esse projeto e essa vivência aí para todo mundo. Gente, muito obrigada por terem participado, obrigada pelo trabalho que vocês fazem. É muito legal para o pessoal conhecer mais um pouquinho sobre vocês e sobre esse diretório incrível. Se vocês quiserem deixar mais algum comentário para o pessoal, falar as redes sociais, o YouTube, que vocês comentaram que tem as palestras, o Instagram, que vocês são bastante ativos. Enfim, fiquem à vontade e agradecemos muito por vocês estarem aqui. A gente que agradece, o prazer é todo nosso. Nossas redes, vocês querem falar aí, @CAJMJR. Então não esqueçam, Instagram, Facebook, tudo igual. É isso, tudo, YouTube. Gente, obrigado, Bia, obrigado, Alice. Eu nunca tinha sido entrevistado antes, achei super chique. Espero que a gente continue mantendo contato aí, gosto demais do trabalho de vocês também. No que a gente puder ajudar também, pô, conta com a gente, vamos conversando. Ajudar também vocês a alavancarem cada vez mais, continuar fazendo esse trampo da hora. É sempre bom conhecer vocês, mas tem muitas vezes o CA acaba não aparecendo muito, e esse é um espaço muito importante para mostrar todas as nossas áreas, todo o nosso alcance que a gente tem. Então, mais uma vez, muito obrigado. Nossa programação especial é justamente para mostrar essas diferentes entidades que às vezes ficam meio que apagadas ou até deixadas de lado por outras entidades. Então, esse espaço, sempre que vocês quiserem algum espaço para até divulgar projetos novos, é só entrar em contato com a gente, que estamos aqui para ajudar e apoiar os amiguinhos. Amor, gente, muito obrigado.